11h30 da manhã, nós temos falado muito aqui sobre depredações de ônibus e temos insistido em entrevista com a Secretaria de Segurança Pública para que nos posicione sobre como é que estão as investigações e o que está acontecendo. E de tanto insistir, a nossa produção aqui conseguiu um contato com o delegado seccional de Santos, Dr. Rubens Barrasal, para poder conversar conosco e tentar entender o que está acontecendo, pelo menos lá no litoral, que não é diferente do que está acontecendo aqui na Grande São Paulo. Dr. Rubens, bom dia. Aliás, um dia gelado aqui pela Baixada, 16 graus. Para a gente aqui é inverno rigoroso. Imagina aí em cima que não deve estar, né? Está muito frio hoje, está muito frio. Os nossos ouvintes estão dizendo aí que o litoral também está muito frio hoje e com chuva. É verdade, Vamos lá. Doutor Rubens, explica pra gente como é que estão essas investigações sobre depredações de ônibus, por favor. Pois não. Então, nós tomamos conhecimento dos fatos, porém verificamos que a empresa ainda não havia registrado as ocorrências, né? E mantivemos, então, contato aqui com a Piracicabana, que é a empresa responsável aqui por esses ônibus. E aí, na segunda-feira, que um representante da empresa compareceu aqui na seccional para o registro dos fatos, né? Foi quando, então, nós tomamos conhecimento, né, passamos a saber dos locais exatos onde esses fatos teriam ocorrido. E aí ficamos sabendo que aqui em Santos nós tivemos aqui 16 ocorrências, em São Vicente foram 11 ocorrências, e depois em Cubatão mais 4 ocorrências, né? E a par dos locais em específico, né, nós já destacamos as equipes em campo para as diligências, né, no sentido de se coletar aí os elementos que possam aí conduzir aos autores, né, que num primeiro instante, de uma forma, com informações preliminares, teriam havido informações que se tratavam de adolescentes, mas nós estamos na fase de investigações, as equipes estão na rua buscando coletar imagens, enfim, que possam identificar aí esses autores, embora preliminarmente tenha sido passada a informação que se tratavam de adolescentes. Agora, doutor, isso significa que são esses desafios pela internet que estão provocando esses ataques, que é uma das hipóteses investigadas pela Polícia Civil aqui? Então, o que acontece? Em investigação, nós nunca descartamos nenhuma hipótese, né? Todas as hipóteses, elas são efetivamente checadas, né? Por isso que as equipes estão na rua justamente em função de investigação, para que nós possamos determinar a autoria, né? A materialidade desses fatos já está determinada já pela perícia feita nos ônibus, e também a motivação. Uma das hipóteses seria essa daí, né? Esse desafio online, né? Que estaria aí atingindo aí esses ônibus aí, não só aqui na Baixada, a gente tem conhecimento também que em outras regiões, mas a motivação ela só vai poder ser efetivamente definida na medida em que nós concluímos aí as investigações. Doutor, bom dia. Aqui é o Danilo Gobato. Obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes desde o início. O Marco Antônio Sabino e eu discutimos aqui no Manhã Bandeirantes, né, com a nossa reportagem também, a programação, falando sobre esses ataques, não é? E existe uma dúvida mesmo, genuína, se esses ataques são originados aí pelo plataformas como o Discord, nas redes sociais, ou se tem outra ligação, como organizações criminosas aí, né? Envolvimento, por exemplo, do PCC. É claro que a investigação está em andamento e a gente não pode atropelar aí os fatos, né? Mas o senhor acredita nessa hipótese também de participação do crime organizado, ou é mais essa linha mesmo de adolescentes motivados por esses desafios online? Ou adolescentes motivados pelo crime organizado, né? Tem isso também, uma terceira hipótese. Também. Bom dia, Danilo. Então, é como nós dissemos anteriormente, né? Todas as hipóteses, elas são checadas. Nenhuma hipótese, ela é descartada, né? O que nós percebemos é assim, que independentemente de serem maiores de idade ou adolescentes, todos eles, diríamos, estavam efetivamente nos mesmos locais, né? Nos mesmos momentos, razão pela qual
quando nós elaboramos os boletins de ocorrência, né, nós, inclusive, capturamos, tipificamos uma das condutas, além dos danos materiais, perigo para a vida ou saúde de outrem, também a associação criminosa, né? Porque o que nós chegamos a concluir, efetivamente, é que todos estavam, digamos assim, macumunados assim, né, nas mesmas ações, né, projetados nos mesmos sentidos, né, para provocar os danos materiais nos ônibus e também acabando em colocar em risco também a integridade física e a vida das pessoas. Então havia uma ação orquestrada, né? Essa ação orquestrada, ela pode, evidentemente, ter diversas motivações. Então são essas motivações que vocês acabaram de colocar. Ou se trata de um desafio, né, por essas redes de internet, enfim, ou então, né, provocados pelo crime organizado, mas de qualquer forma, repito, apenas a conclusão das investigações, né, no transcorrer das investigações, é que nós vamos poder definir exatamente essa motivação. Embora, né, tenha os comentários aí acerca dessas motivações que já foram veiculadas aí de um modo geral, inclusive pela imprensa. Alguém preso? Por enquanto não, como eu disse anteriormente, né, as informações preliminares é que se tratam de adolescentes, inclusive de motoristas desses ônibus, né, que teriam visualizado adolescentes na faixa de 14, 15 anos de idade, mas é importante que se diga, né, que embora menores de idade, eles também estão sujeitos à responsabilização legal, né, obviamente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista, como eu disse anteriormente, os crimes praticados, né, de danos materiais, perigo para a vida ou saúde de outrem, associação criminosa, né, e essa associação criminosa, como eu disse anteriormente e repito, visto até o modus operandi, né, e o momento em que todos efetivamente concorreram para essas ações, né, que foram todas efetivadas ali na madrugada de domingo, né? Então foi uma ação efetivamente orquestrada. Quais são os locais em que eles estão agindo em Santos, hein? Alô? Oi? Quais são os locais que eles estão agindo em Santos, delegado? Olha, aqui em Santos nós tivemos ataques na área do 5º DP, principalmente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na área aqui do 1º DP, que foi um ataque na General Câmara, na Avenida Senador Pinheiro Machado, que é a área do 2º DP, e uma parte, inclusive, na Avenida da Praia, que já é a área do 7º DP. Depois nós tivemos também algumas regiões em São Vicente e nós tivemos também em Cubatão, né? De forma, como eu disse para você, as equipes dessas unidades, elas estão em campo, tentando coletar imagens, enfim, elementos que possam conduzir a esses autores. Conseguiram imagens? Estão conseguindo, estamos verificando. Que assim, foi tudo muito recente, né? Como eu disse, a empresa registrou a ocorrência na segunda-feira, nós terminamos o registro na segunda-feira no período da tarde, imediatamente nós distribuímos para as equipes para que elas pudessem diligenciar. Então já diligenciaram no dia de ontem, estão diligenciando no dia de hoje e vamos ver se chegamos a um resultado positivo. Alguma forma diferente, ou eles estão agindo todos mais ou menos do mesmo jeito aí na Baixada Santista? E eu imagino que o senhor tenha contato também com os delegados aqui de São Paulo. É um modus operandi diferente ou não? Ou eles estão agindo mais ou menos organizados mesmo? Então, como nós dissemos anteriormente, né? Todos os fatos ocorreram com o mesmo modus operandi. Eles lançaram pedras com a mão, com estilingue, né? É o que leva à conclusão de que estavam todos e ao mesmo tempo envolvidos nas práticas ilícitas, né? É por isso que nós capturamos até o fato, digamos, tipificamos também uma das condutas como associação criminosa, né? Porque estavam todos eles envolvidos, diríamos, no momento, todos eles mancomunados, diríamos, né? Todos eles já preparados para esse tipo de ação ilícita, que ocorreram todas elas aqui na Baixada na madrugada de sábado para domingo. O senhor falou que todas as hipóteses estão sendo consideradas.
Nós já levantamos aqui 3, o senhor falou, não estão descartadas. Né? Primeira é desafio na internet, segunda é crime organizado, terceiro, inclusive o crime organizado orquestrando esses desafios na internet. Que outras hipóteses estão sendo avaliadas e investigadas? Nós trabalhamos com essas 3, né? Porque, evidentemente, existe aí um fator que faz a ligação, né, entre todas essas condutas. Né? Não foram fatores isolados, né? Não existe um fator isolado. Houve um fator, né, que marca, né, todas essas condutas, né? Que une, diremos assim, todas essas condutas. Une as condutas em torno, diremos assim, de um só fator. Esse fator pode ser, né, justamente essa questão do desafio, pode ser justamente algo provocado em razão de organização criminosa, né? Mas não foge efetivamente disso, porque estavam todos orquestrados para a prática do mesmo fato, né? E praticamente dentro do mesmo período, dentro do mesmo tempo, né? O que faz com que cheguemos à conclusão que justamente isso existe uma coordenação, digamos, que liga, uma motivação que liga todos esses autores, infratores, enfim. Aqui em São Paulo se cogitou também, ou se investiga também, alguma questão empresarial ou mesmo alguma questão sindical. Isso está também no radar da Polícia de Santos? Não acredito, não. Acho que não tem essa motivação, pelo menos por hora. Embora, como eu disse anteriormente, né, todas as motivações, todas as hipóteses são checadas, nenhuma delas a priori é descartada, mas eu acho que essa ainda não é a linha, né? A linha talvez sejam aquelas anteriores. Eu queria agradecer ao Dr. Rubens Barazal, gentilmente atendeu aqui, ele que é seccional, delegado seccional de Santos, gentilmente nos atendeu aqui, depois da gente muito tentar aí alguma informação sobre essas investigações a respeito da depredação de ônibus que está acontecendo em São Paulo e em várias cidades. Muito obrigado, viu, doutor Barazal? Um abraço a vocês aí, disponha por Santos aqui. Obrigado. Obrigado, um abraço.